Alô a todos os membros do canal, a UPA Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a glicazida. Você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E fique até o final desse vídeo para você conhecer bem sobre esse medicamento. O conteúdo que vamos abordar é a apresentação da medicação, o nome comercial da glicazida, as propriedades farmacêuticas dela, a farmacocinética, indicação e postologia, contraindicações, reações adversas, interações medicamentosas. Além de tudo, vamos abordar principalmente os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que faz uso da glicazida. O nome comercial da glicazida: Azucron MR e também Diamicron. O mecanismo de ação da glicazida: estimula a secreção de insulina, potencializa os efeitos insulino-secretor da glicose e também corrige a inércia do pâncreas. Consequentemente, vai restaurar o pico precoce da secreção da insulina. Além disso, também restabelece a resposta fisiológica da insulina ao estímulo alimentar. Além disso, evitando os picos de hiperglicemia pós-prandial e a hipoglicemia reacionária. A farmacocinética da glicazida: o uso dessa medicação é por via oral, sendo que essa absorção é rápida e a eliminação é por via urinária, e sendo que a sua concentração sérica após a administração é de 2 a 6 horas, sendo que sua meia-vida é de 12 horas. As indicações e postologia da glicazida: ela é indicada principalmente e exclusivamente para diabetes tipo 2. As contraindicações da glicazida: ela é contraindicada para pacientes que têm hipersensibilidade a esta droga, aqueles pacientes que apresentam acidose, cetoacidose grave, diabetes infanto-juvenil, pré-coma diabéticos. Além disso, os pacientes que apresentam insuficiência hepática, insuficiência renal grave, associação com miconazol também é contraindicado usar a glicazida, e também para gestantes, além de tudo, pacientes que estão em coma. As interações medicamentosas da glicazida: administrado glicazida junto com essas medicações pode vir a acontecer o seguinte: principalmente pode vir a acontecer uma possível hipoglicemia. Outra interação da glicazida são os barbitúricos. No caso, os barbitúricos, quando o paciente está usando a glicazida e se administrar um barbitúrico, pode causar possível redução e efeito da glicazida. E se estiver usando glicazida e for administrado corticosteroides e diurético, pode acontecer possível hiperglicemia. Então, evitar usar tanto barbitúrico quanto corticosteroide e diurético quando o paciente está usando a glicazida. Quais são os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar quando o paciente faz uso da glicazida? Então são vários. Sempre nós temos que instruir o paciente a tomar a medicação conforme recomendado. Não usar a medicação durante a gestação e lactação. Informe também ao paciente as reações adversas mais frequentes. Então a gente tem que informar o paciente das reações adversas, porque uma vez que ele conhece cada vez mais essas reações adversas, então isso facilita a identificação e assim pode-se evitar também qualquer tipo de malefício dessa medicação. Além de tudo, instrua o paciente sobre a sua doença, ou seja, instruir o paciente, explicar ao paciente, orientar o paciente sobre a doença dele, que ele tem que praticar atividade física, tem que se alimentar de uma maneira correta e tomar a medicação de uma maneira correta também, porque no caso do diabético, o controle diabético não é feito apenas exclusivamente por uma medicação, mas sim por um grupo de medidas, como o controle e uma dosagem adequada e correta da medicação, a atividade física e uma boa alimentação. Recomende também ao paciente a realizar principalmente os testes domésticos, ou seja, ter um glicosímetro, então oriente o paciente, ensine ele, assim vai conseguindo fazer uma triagem doméstica e vai anotando no cartãozinho do diabético quanto que está dando a glicemia em jejum, por exemplo, pela manhã. Outro cuidado de enfermagem: recomende ao paciente a perda de peso, exercício e não usar álcool, né? Então essa perda de peso, ele pode estar muito acima do peso. Praticar exercício vai ajudar também no tratamento e no controle diabético, e principalmente não usar nenhum tipo de bebida alcoólica. Durante a terapia também avaliar
principalmente a hipoglicemia e a hiperglicemia, que pode vir a acontecer muitas vezes. Iniciou a glicazida, está ajustando a medicação. É interessante fazer esse monitoramento para identificar, no caso da hipoglicemia ou hiperglicemia, para ajustar essa medicação de uma maneira correta. A interação medicamentosa é muito importante. Atenção para o uso de outras drogas. Agora eu listei um ranking de medicamentos e grupo de medicamentos que quem faz uso da glicazida não pode usar, tá certo? Então, no caso, quando o paciente, por exemplo, está usando essa medicação, que ela é administrada por via oral, então os comprimidos não devem ser mastigados, nem devem ser triturados, tá certo? Então, esses comprimidos têm que ser ingeridos com um pouco de líquido, tá? Administrado em dose única pela manhã, tá certo? Então, esses comprimidos, eles não tem que ser machucados, não tem que ser mastigados, tem que ser ingeridos de uma maneira inteira com um pouco de água, em uma dose única pela manhã. No caso, se houver necessidade de tomar 2 comprimidos pela manhã, e pode acontecer assim de orientar o paciente a realizar 2 tomadas, ou seja, tomar de manhã e tomar à noite esse medicamento, tá certo? Em casos excepcionais. Você que está do outro lado da tela e gosta desse tipo de conteúdo e quer aprofundar cada vez mais seu conhecimento sobre medicamento e principalmente os cuidados de enfermagem, uma das literaturas que eu posso estar indicando para vocês é o DAME, que é o Dicionário de Administração de Medicamento e Enfermagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, só basta você apertar no link aí, vai direcionar você para a plataforma, assim você vai estar ajudando o canal e eu vou estar ao mesmo tempo ajudando você a adquirir uma literatura de ponta.